Bom dia, bem-vindos ao nosso aula do Bhagavatam. Desculpa o atraso aí, tava algum problemas técnicos que a gente estava resolvendo. Tá, então vamos começar cantando. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanan Yattodanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanan Yattodanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Então, bem-vindos à nossa aula do Bhagavatam. Então nós temos lendo do Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 6, Criação da Forma Universal, verso 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
lendo do verso 29. Na verdade, hoje nós vamos ler 2 versos, tá bom? 29 e 30. Tartiyena swabhavena bhagavan abhimashritaha ubhayoram taram vyoma irudraparshadanganaha. Tartiyena, pelo desenvolvimento excessivo do terceiro modo da natureza material, o modo da ignorância. Swabhavena, por esta natureza. Bhagavat Nabhim, o umbigo abdominal da forma gigantesca da personalidade de Deus. Ashritaha, aqueles que estão assim situados. Ubayoho, entre ambos. Antaran, no meio. Vyoma, o céu. E todas das quais Rudra Parshadan, companheiras de Rudra Ganaha, população. Então, continuando as instruções de Maitreya, não? As entidades vivas, tradução, não? Em comentário por Srila Prabhupada, significado por Srila Prabhupada. As entidades vivas, que são companheiras de Rudra, desenvolvem-se no terceiro modo da natureza material, ou a ignorância. Elas estão situadas no céu, entre os planetas terrestres e os planetas celestiais. Significado por Srila Prabhupada. Esta porção intermediária do céu é chamado Bhuvar Loka, como é confirmado tanto por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, quanto por Srila Jiva Goswami. Na Bhagavad Gita é declarado que aqueles que se desenvolvem no modo da paixão estão situados na região intermediária. Aqueles que estão situados no modo da bondade são promovidos às regiões dos semideuses. E aqueles que estão situados no modo da paixão são colocados na sociedade humana. E aqueles que são situados no modo da ignorância são colocados na sociedade dos animais ou dos fantasmas. Não há contradição desta conclusão. Numerosas entidades vivas são distribuídas por todo o universo em diferentes planetas e estão assim situadas de acordo com as próprias qualidades dos modos da natureza material. Om Ganati Mirandatya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui na descrição de Maitreya estamos ouvindo as descrições da forma universal. É dito que quando o Senhor manifestou esta forma gigantesca, que é Vishwarupa, na verdade, Krishna é tão misericordioso que ele existe na sua condição transcendental no mundo espiritual, mas para o benefício da entidade viva, ele manifesta a sua forma transcendental neste mundo material.
Primeiro, a sua forma espiritual, a sua forma eterna. Entende? Ela se manifesta de uma forma diferente do que a sua forma universal. Nós podemos, talvez por uma analogia, de uma maneira assim, bem imperfeita, não? Dizer que a forma universal seria o corpo material de Deus. Certamente que a matéria para Deus não é a mesma coisa que a matéria para nós. Por exemplo, nós temos um corpo material feito dos elementos materiais, terra, fogo, água, ar, éter, mente, e todos os diferentes elementos sutis, como os sentidos, etc. Mas nós estamos condicionados por esse corpo, que estamos sob influência dos modos da natureza material. Mas o Senhor Supremo não. Ele manifesta um corpo feito dessa energia material para o nosso benefício, que exatamente é a forma universal, que é o cosmo, ou seja, é dito que no começo o Senhor se tornou objeto do sacrifício e, portanto, o corpo dele foi como oferenda nesse sacrifício para o benefício das entidades vivas. Então, esse que se diferencia do que nós chamamos a Swayamrupa, a forma eterna do Senhor Supremo situado no mundo espiritual. Então, essa forma, ela não é material. Certamente, pelo arranjo da sua energia Yogamaya, as entidades vivas podem ver a forma espiritual de Krishna quando ele aparece nesse mundo material, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Avajjananti man mudha manusintarumashitram parambhavam ajananto. Significa os tolos entendem errado esta minha forma espiritual, pensando que a forma é igual a deles. Mas independente disso, de que a forma eterna, infinita no sentido não limitado pelo tempo, pelo espaço, que é exatamente um produto da agência da criação material, ou seja, a energia material junto com o fator tempo, que isso, elas se caracterizam por estar ausentes desta forma no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual tem esta forma, a Satchitananda Vigraha, a forma universal, ela também, ela já se torna visível, mas para que as entidades vivas possam se ocupar nas atividades que essa forma estão envolvidas. Por exemplo, as formas universais, elas são constituídas de membros. Em cada semideus, cada deva, é uma forma dessa forma universal. Então, por adorar a forma universal, a pessoa está adorando indiretamente Krishna dentro do mundo material. Ou seja, a sua consciência ainda está iludida. Então ele vê a energia material como separada. Então, se ela começa a utilizar a energia material, agir nesse mundo material numa atitude de sacrifício, ela purifica. Então é esta forma universal que Maitreya está tentando dizer. Tá? Então, existem as diferentes regiões, os 14 sistemas planetários superiores e os sistemas planetários inferiores. Os 14 sistemas planetários, 7 são superiores e 7 são inferiores. Então, dos sistemas planetários superiores, nós começamos com a Terra. Bhuva, a atmosfera, e o paraíso. Então, dentro dessas 3 primeiras dimensões, que depois tem as dimensões de Mahaloka, Janaloka, Tapaloka e depois você tem Satyaloka ou Brahmaloka. Então, essas 3 regiões é considerado Martyaloka, é onde a entidade viva passa pelo processo da transmigração da alma, situada na Terra, o objeto e o lugar onde ela se envolve nas suas atividades, no seu karma, e controlado pelos semideuses, ela transmigra. Então, por isso está dito aqui que dentro desta parte da forma universal, que são os 3 mundos, é dito que as regiões da Terra é para aquelas entidades vivas que estão no modo da paixão, não?
os planetas superiores para entidades vivas que estão predominantemente no modo da bondade e os planetas infernais, então, quer dizer, as atmosferas, tem os mundos subterrâneos, na verdade, nem mesmo os planetas infernais, as formas humanas, o mundo abaixo da dimensão humana, que é o mundo dos animais e dos bhutas. Tá? Então, os animais também estão situados em Bhumandala, não? As formas inferiores, e dentro do mundo de Bhuloka existe uma dimensão chamada dimensão subterrânea, os Netherworld, que são os planetas dos Asuras. Não confundir os planetas dos mundos subterrâneos com o inferno. O inferno é uma outra dimensão, é uma parte de Yamaloka, não? Onde as entidades vivas elas são torturadas no sentido, o seu corpo sutil é condicionado a uma vida de sofrimento, preparando ela para a próxima reencarnação. Então, a condição do inferno não é um inferno eterno, mas então ali nós temos os Yamadutas, os servos de Yamaraj. Agora, os mundos subterrâneos, lá moram os demônios, mas os demônios não nesse sentido judaico-cristão que nós aprendemos de que os demônios são aqueles diabinhos, com chifrinhos e rabinho, com tridente que ficam cozinhando os pecadores num caldeirão de óleo fervente no inferno. Entendeu? Dentro da nossa tradição cristã, nós aprendemos o conceito dos demônios misturando o conceito dos ateus, entende? Aqueles seres que têm inveja de Deus e, portanto, desenvolvem tecnologias neste mundo pela força de suas tapácias, de suas austeridades. Eles adquirem poder e lutam sempre com os semideuses, que são os representantes do Senhor Supremo. Então esses demônios ateístas, eles moram nos mundos subterrâneos, de classes, dos Daityas, esses Asuras. Então há distinção entre o demônio invejoso de Deus e os servos de Yamaraj, que faz o papel dos diabinhos, não? Que cuidam dos pecaminosos do inferno. Então, são duas situações. Então, falando ainda mais sobre os seres no modo da ignorância, então, no modo da paixão, estão na Terra, predominantemente, certamente, porque os modos da natureza material nunca estão sozinhos, nunca só tem bondade, compaixão, ignorância no mundo material. Então, há predominância no modo da bondade nos mundos celestiais, no modo da paixão na sociedade humana, nem a Terra apenas, porque na Terra também vivem outros seres que não são os humanos, e esses seres também estão no modo da ignorância, por exemplo, os animais, as formas de vidas mais assim, com a consciência pouco desenvolvida, e também os demônios, no sentido dos espíritos, os seres das trevas, não? Entende? Como os fantasmas que estão situados na atmosfera. Bhuvaloka. Bhu é a Terra, Bhuvaloka é a região intermediária entre a Terra e os planetas celestiais. E ali ficam contados. Então é dito que quem cuida disso, está dito aqui no verso, que elas são companheiras de Rudra. Rudra Parshadam Ganaha. A palavra Ganaha significa legiões. Tá? Então essas legiões de fantasmas, espíritos, seres que ficaram do modo da ignorância, predominantemente suicidas, são fantasmas, ou mesmo alguns outros espíritos ligados a esse tipo de energia, eles são guiados por seu Shiva, porque para o propósito da criação material, a natureza material, ela se divide nos gunas, certamente. Taivihisha guna mai, mama mai, essa minha energia material é constituída dos gunas. E, portanto, para presidir esses três aspectos
da Shakti material, da energia material, a personalidade de Krishna, a personalidade de Deus, o Purusha, o Criador, se manifesta em 3 aspectos, no sentido de que ele dá a Shakti de poder presidir um modo da paixão ao Senhor Brahma, o primeiro ser criado. Entendeu? Então, o Senhor Brahma não chega a ser Deus, ele recebe, ele é Deus por procuração. Ele recebe a Shakti para poder cuidar do modo da paixão. Tá? E o Senhor Shiva, a encarnação do Senhor Shiva, porque existe o Shiva, Sada Shiva, na atmosfera espiritual, mas quando no ato da criação, este Shiva se manifesta como um aspecto instrumental de Deus na forma do tempo, o olhar de Deus, o olhar de Mahavishnu, Shiva, como fecundador da natureza material. Daí a criação material sendo feita, Shiva de novo encarna como um semideus, Mahadeva. E nessa encarnação como semideus, o Shiva recebe o poder de guiar, de controlar o aspecto do modo da ignorância da natureza material. E Vishnu, ele vê que só ele consegue equilibrar, não, e ele cuida do modo da bondade. Então, portanto, aqueles seres, aquelas situações predominantemente no modo da ignorância, como os fantasmas, o seu Shiva toma conta junto com os seus, está dito aqui, Parshadans. Parshadans são associados, seus companheiros. Então, quem são? Se Shiva tem vários companheiros, de uma categoria de seres assim, entendeu? E um deles que ajuda ele cuidando destes ganas, dos seres fantasmagóricos, é Ganesha. A palavra Ganesha. Gana é legiões, bem no conceito. Essa palavra é usada, ela tem bem esse sentido que é usado na Bíblia, né, quando fala as legiões de seres imundos. Então esses ganas, Shiva cuida deles e Ganesha é responsável por manter eles no curral deste plano situado em Bhuvaloka, região intermediária. Nessa região intermediária existem dimensões em que esses seres são mantidos e sob os cuidados de Ganesha. Por isso que a palavra Ganesha significa o senhor dos ganas, o controlador dos ganas. Por isso Ganesha é um dos devas, um dos semideuses mais adorados, porque ele remove os obstáculos. Os obstáculos são causados exatamente por essas energias negativas. Então, portanto, que Prabhupada explica, né, que existem numerosas entidades vivas, entende? Distribuídas em todo o universo, de acordo com a predominância dos modos da natureza material nessas entidades vivas. Então, com isso, nós pudemos explicar essa entidade viva, né, que as entidades vivas que são companheiras de Ruda desenvolvem-se no terceiro modo da natureza material ou da ignorância. E elas estão situadas no céu, entre a Terra, os planetas terrestres, que são as dimensões de Bhuvaloka, né? Porque não existe apenas a Terra Bharatavarsha que nós conhecemos em Bhuvaloka, é apenas uma parte central. Existem outras dimensões também em Bhuloka, não? Que é essa famosa e polêmica Terra plana, né? Que se espalha, entende? Na medida do sistema solar, entende? E a Terra é apenas essa terrinha que nós conhecemos, cientificamente constatamos como esse globo, não meio ovaloide, mas é a parte central do Bhuvaloka. Então existem outras dimensões, tá? De Bhuvaloka. Então, entre Bhuvaloka, esses mundos terrestres, e os mundos celestiais está exatamente a Bhuvaloka, que é essa dimensão. É interessante que é aquela dimensão, aquela passagem das almas, quando elas deixam o seu corpo material, elas têm que passar por essa região. Então, aqueles que no processo, por exemplo, nós deixamos o corpo material, tá? Mas dentro desse corpo material tem outros corpos mais sutis, que se descrevem nos Upanishads como os koshas, né?
Annamaya Kosha, cobertura feita dos alimentos, Pranamaya Kosha, cobertura feita da energia vital, Prana, Manomaya Kosha, cobertura feita dos, da mente emocional, né? Pensamentos, sentimentos, desejos, não? E a cobertura feita pela inteligência, Vijnana Maya Kosha, o corpo da discriminação, o corpo moral, né? Aí, e mais sutil, o corpo causal, Ananda Maya Kosha, aquele corpo que permite situarmos na condição da identidade do Atma neste mundo. Significa o corpo do ego, não o ego, o Atma identificado com o ego. Então é o corpo causal, não? E então esses corpos sutis no ato da morte são levados pelo Pranamaya Kosha, os ares vitais levam os corpos sutis junto com alguns elementos que foram formatados naquela vida, como por exemplo sentidos, etc. Todos os elementos foram formatados de uma maneira para que a pessoa pudesse viver. Mas com a morte a pessoa não pode mais viver nesse corpo. Então esse corpo sutil tem que passar por um período, por uma caminhada. Exatamente essa caminhada é feita em Swarloka. E aí este corpo é reformatado para poder entrar nas dimensões celestiais, no mundo dos antepassados, e lá desfrutar o seu Kredi Karma, não? O seu karma bom, e formatar o seu corpo sutil para a próxima reencarnação. Então, portanto, então é uma explicação mais sobre esta dimensão. E nessa dimensão, portanto, existem seres que, por desencarnarem de uma maneira antinatural, como, por exemplo, suicidas, tanto suicidas, assim, aqueles que dão um tiro na cabeça, se jogam de um viaduto, como aqueles suicidas que deixam o corpo por negligência, como, por exemplo, uma pessoa que morre de cirrose em decorrência do alcoolismo, uma pessoa que morre de overdose, tudo isso é identificado como suicídio, ou mesmo uma pessoa que morre por negligência em esporte radical, colocando a vida em perigo conscientemente e morrendo de conhecimento. Então essas pessoas, elas ficam travadas em bulva louca. Elas não passam pelo processo de formatar o corpo sutil, programado para a vida que ela deixou. Então, e essa condição são chamados os bhutas, os fantasmas. Então, por isso que os fantasmas, apesar deles não estarem no corpo sutil, desculpe, corpo físico, o seu corpo sutil está programado para funcionar num corpo grosseiro. E como elas não têm um corpo grosseiro, esses fantasmas sofrem ou se aproximam de pessoas imundas, pessoas que não têm higiene, e através dos portões do corpo daquela pessoa encosta, isso seria obsessão, e procuram dessa maneira satisfazer seus desejos, fome, sede, desejo sexual, tudo é feito por esses fantasmas que aproveitam de pessoas fragilizadas energeticamente neste mundo por estarem vivendo no mundo da ignorância. Então elas são sujeitas. Então essa talvez seja uma explicação sobre este verso aqui, que fala sobre exatamente esta região, entende? Que os fantasmas, que as entidades vivas, que por terem a morte feito disso, alcançaram aquela condição. E também existem outras entidades vivas nesse plano, que são também exatamente os paixados, os associados, que são seres que reencarnaram no modo da ignorância, em formas do modo da ignorância, como fantasma, como os Asur. Existem seres que não são fantasmas, mas são seres do modo da ignorância. Então eles são chamados companheiros de Shiva. Então são seres que, corpos, assim, predominantemente é como numa prisão, né? Você tem ali um carcereiro que é ruim, aproveita, ele vira sádico, não? Então, porque ele está naquele serviço. Então, existem também seres das trevas, que não são os fantasmas, mas
estão ligados dentro das hierarquias, e muitos deles servem a Shiva, tá? Nessa função de tomar conta deste rebanho fantasmagórico, tá? Então com isso nós deu para entender que como eu fiquei de ler mais um verso, eu vou ler o próximo verso, tá? Mukhato vartata brahma purushasya kurudvaha yastun mukhato advarnanam mukhyo bhut brahmano guru. Mukataha da boca, a vartata gerada, Brahma, a sabedoria védica, Purushasya, da Virat Purusha, a forma gigantesca, Kuru Udvaha, o principal da dinastia, principal da dinastia dos Kurus, Yaha, que são tu devido a Unmukatva, inclinados a Varnanam, das ordens da sociedade, Mukhya, os principais, Abhut, assim se tornaram Brahmanaha, chamados de Brahmanas, Guru, o preceptor, o mestre espiritual reconhecido. Tradução e comentário por Srila Prabhupada. O principal da dinastia Kuru. A sabedoria védica manifestou-se da boca da Virata, a forma gigantesca. Aqueles que se sentem inclinados a este conhecimento védico são chamados de Brahmanas. E são os preceptores ou mestres espirituais de todas as ordens da sociedade. Significado por Srila Prabhupada. Como é confirmado na Bhagavad Gita 4.13, as 4 ordens sociais, ou melhor, as 4 ordens da sociedade humana, desenvolveram-se com a ordem do corpo da forma gigantesca. As divisões corpóreas são a boca, os braços, a cintura e as pernas. Aqueles que estão situados na boca são chamados Brahmanas. Aqueles que estão situados nos braços são chamados Kshatriyas. Aqueles que estão situados na cintura são chamados Vaishyas. E aqueles que estão situados nas pernas são chamados Shudras. Todos estão situados no corpo do Supremo sob sua gigantesca forma Vishwarupa. De acordo com as 4 ordens, portanto, nenhuma casta deve ser considerada degradada por estar situada em uma parte particular do corpo. Em nossos próprios corpos, não mostramos nenhuma diferença verdadeira em nossa atitude para com as mãos ou com as pernas. Cada parte do corpo é importante. Embora a boca seja a mais importante das partes do corpo, se cortam outras partes do corpo, o homem pode continuar a viver, mas se lhe cortam a boca, ele não pode viver. Por isso, esta mais importante parte do corpo do Senhor é chamada o assento dos Brahmanas, que se sentem inclinados à sabedoria védica. Uma pessoa que não se sente inclinada à sabedoria védica mas sim aos assuntos mundanos, não pode ser chamada de Brahmana, mesmo que tenha nascido em uma família Brahmana ou de um pai Brahmana. Ter um pai Brahmana não é requisito para ser um Brahmana. A principal qualificação de um Brahmana
é sentir-se inclinado à sabedoria védica. Os Vedas estão situados na boca do Senhor, e por isso, qualquer um que se sinta inclinado à sabedoria védica está certamente situado na boca do Senhor e é um Brahmana. Tá? Esta inclinação pela sabedoria védica também não é restrita a uma casta ou comunidade em particular. Qualquer pessoa, de qualquer família ou de qualquer parte do mundo pode sentir-se inclinada à sabedoria védica. E isto a qualificará como um Brahmana verdadeiro. Um Brahmana verdadeiro é o preceptor ou mestre espiritual natural. A menos que tenhamos conhecimento védico, não podemos nos tornar mestres espirituais. O conhecimento perfeito dos Vedas é conhecer o Senhor, a personalidade de Deus. E esta é a finalidade do conhecimento védico ou Vedanta. Alguém que esteja situado no Brahman impessoal e não tenha informação da personalidade suprema de Deus, pode se tornar um Brahmana. Mas não pode tornar-se um mestre espiritual. É dito no Padma Purana. Shatkarmani puno vipro mantra tantra visharadaha Vaishnavo gurur nasyar Vaishnava swapacho guruhu. O impersonalista pode tornar-se um Brahmana qualificado, mas não pode se tornar um mestre espiritual, a menos e até que seja promovido ao estágio de um Vaishnava, ou um devoto da personalidade de Deus. O Sr. Chaitanya, a grande autoridade em sabedoria védica, na era moderna, declarou: Kibavi prakibanyasi shudra keninaya ye Krishna tatvaveta sei guru raya. Uma pessoa pode ser um Brahmana, um Shudra, um Sannyasi, mas se é bem versada na ciência de Krishna, então ela é competente para tornar-se um mestre espiritual. Então a qualificação de um mestre espiritual não é ser um Brahmana qualificado, mas ser bem versado na ciência de Krishna. Aquele que está familiarizado com a sabedoria védica é um Brahmana. E somente um Brahmana, ou seja, um Vaishnava puro, e conheça todas as complexidades da ciência de Krishna, pode tornar-se um mestre espiritual. Então, aqui neste verso seguinte, não? Mostra como desta mesma forma, essa mesma Virata Rupa que nós estamos falando, que nós estamos descrevendo, da boca da forma universal, surgiu, ou estão situados, os Brahmanas, aqueles que são, por conhecerem plenamente o conhecimento védico, podem se tornar e são potencialmente os
mestres espirituais naturais de todas a sociedade humana, de todos os outros varnas. Então aqui nós vamos entrar num ponto bem, às vezes polêmico, entende? Especialmente aqueles que seguem a tradição védica, nem sempre priorizando o conhecimento védico Vaishnava, mas às vezes a postura mais chamada, existem alguns seguidores dos Vedas que podemos chamar, são seguidores da tradição Smarta. Entende? O Smartismo é uma das posturas do conhecimento védico presente na sociedade humana desde tempos sem memória. Então, existem duas tradições Smarta: Karma Smarta e Jnana Smarta. Então, aqueles que são seguidores do Karma Smarta, eles seguem o caminho trilhado por Jaimini, orientado por Jaimini. Jaimini Kavi é um rishi que estabelece os princípios do Karma Kanda. Então, dentro da tradição do Karma Kanda, que é um dos primeiros ensinamentos do conhecimento védico, é como que as pessoas devem, já que o mundo material é um lugar para as almas condicionadas, então aquelas almas condicionadas cruas ainda, que ainda não estão purificadas, mas têm desejos materiais, possam satisfazer os seus desejos materiais, contanto que ela viva uma vida de sacrifício, executando os rituais védicos, e assim, portanto, é como um cidadão que faz parte de uma sociedade. Ele quer os benefícios sociais, educação, segurança, alimentação, tudo isso é importante, e o governo constituído para dar essas condições mínimas na sociedade, para que as pessoas possam ter uma vida progressiva, uma vida digna, ele pode cumprir isso conquanto que os cidadãos sejam honestos, sejam conscientes e paguem seus impostos. Então, da mesma forma, no governo cósmico, para as necessidades básicas, para o propósito inicial da existência material, o imposto ao governo cósmico são os sacrifícios de Agya, tá? Não é dólar, real, que você paga os impostos. Você tem que pagar através da sua devoção, através desta fé, esses sacrifícios, ele alimenta os deuses, no sentido de pagar os impostos. Então, portanto, Karma Kanda, ela cuida exatamente disso, do ritualístico. Da importância ao karma, a ação correta, a ação de acordo com o Dharma. Se você age de acordo com o Dharma, você pode, entende, viver neste mundo progressivamente. Entende? E este Dharma, como está dito na Isha Upanishada, né? Ishyavatyamidam savam yatkintya jagatam jagat tena tyaktena bundita magridaka seshidvaman. Se a pessoa reconhece que o Senhor é o controlador e o possuidor deste mundo material, entende? Mesmo que este reconhecimento seja feito de uma forma indireta através dos semideuses, dos devas, ainda assim podemos ver que mesmo o governo dos deuses, mesmo a devoção que é feita aos devas, como Krishna diz no Bhagavad Gita, não é a forma ideal de bhakti, de adoração, mas de uma forma, é uma forma indireta. Então essas pessoas têm direito, como está dito no Upanishad, quando você reconhece o poder superior do Senhor Supremo, controlador supremo, direta ou indiretamente através dos semideuses, você vai receber a cota. O que é cota? Yagya Shista Amrita, o resto dos sacrifícios.
você executa sacrifícios para dar prazer. Bhaktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Então, o Bhagavad Gita fala que para que a pessoa possa ter paz, ela tem que reconhecer a posição que o Senhor Supremo é o desfrutador, é o controlador de tudo. Então, portanto, ela obtém alguma paz, seguir o processo do Karmakanda, dessa paz, que permite que a mente comece a ser apta a receber conhecimento espiritual. Porque enquanto você não tem paz, quando você está na paixão de desfrutar a ansiedade deste mundo, os desejos materiais, de uma forma adármica e religiosa, você está sofrendo pelas reações pecaminosas, você não tem paz na sua consciência. É como um ladrão. O ladrão andando na rua, passa a polícia e ele fica com medo. Então, de uma forma materialista, ateísta, ele está desfrutando desse mundo material, aí quando vem o karma, a morte, ele se fica completamente em pânico. Então, de uma forma, esta paz, ela vai permitir o conhecimento espiritual. Então, portanto, a tradução Smarta, karma, é para fazer as pessoas saírem da vida meramente animal, de comer, dormir, defender, se vai ter sexo, e entender, situar-se no Dharma. Situando no Dharma, ela vai se purificar, aí ela pode assim. Então aí, a outra tradição Smarta é o Jnana Smarta. Que a tradição Jnana Smarta mostra que é o que desenvolveu uma escola do Vedanta também, né? A tradição Jnana Smarta, ela é conhecida como a tradição do Vedanta Advaita, por Shankaracharya. Shankaracharya fez uma reforma na tradição Smarta, védica, dizendo, não, este karma kanda é inferior, tem que ser abandonado, tem que aceitar um Uttara Kanda, uma interpretação superior, um Uttara Mimansa, que é o Vedanta, que a conclusão é libertar-se deste mundo material. Mas ainda assim, este conhecimento védico, dado na tradição do Smarta, Jnana, do Vedanta, Advaita, impersonalista, ele apenas faz a pessoa desligar dele, se desapegar do mundo material, mas não prepara ela para sair do mundo material. Uma pessoa, se ela quer viajar para um país, ela não basta sair do Brasil, pegar um voo, ir no destino. Ela também tem que ter garantido no seu passaporte uma visa do país que ela vai entrar, senão ela vai ter que voltar, ela não vai ficar. Então, de uma forma, o Jnana, o processo Smarta do Jnana, Kanda, pode tornar uma pessoa um Brahmana. Mesmo o Karma Kanda pode tornar uma pessoa uma Brahmana. Então, Brahmana é aquele que conhece esses aspectos do Senhor Supremo, tanto o aspecto impessoal, panteísta, de Deus ser a forma universal que é adorado pelos rituais védicos, ou como em conhecer Deus pelo processo monista, de que ele é o todo, que ele é o ser, que é a tradição do Jnana Smarta, que é a tradição do Advaita, que os devotos conhecem mais popularmente como o impersonalismo. Então, este Brahmana pode nos dar conhecimento sobre como, em karma, como viver neste mundo de uma forma mais harmoniosa e progressiva, não apenas como uma vida animal, reativa. Ou então ele pode também nos dar o conhecimento de que nós temos que nos desapegar desse mundo material que é temporário. Então, Jnana procura nos dar aquele conhecimento que liberta, o conhecimento soteriológico do eu, do Brahman, mas é um conhecimento impessoal, que apenas faz você se desapegar da matéria, mas não te ensina como se apegar à realidade espiritual. Então, este Brahmana, ele é superior quando ele pode ensinar este conhecimento de Bhakti. Então, o Brahmana Vaishnava, ele é o verdadeiro mestre espiritual dele. O Srila Prabhupada, aqui no comentário mesmo, está dito nesse verso que ele falou, que para se tornar um guru, citando este verso do Padma Purana, a pessoa tem que ser um Vaishnava, porque senão
ela vai ser sempre um mestre espiritual meia boca só, que vai apenas guiar. Mesmo os asuras tinham o seu mestre espiritual, como Shukracharya. Shukracharya era o mestre espiritual dos asuras. Entre aspas, esse adjetivo espiritual não se aplica. É mestre, guru. O mestre. Tem tantos gurus. Guru de artes marciais, guru de dança, Natya Shastra, guru de Vastu Shastra. Tem vários. O guru é aquele professor, mas o professor, entende, que pode ensinar sobre a natureza do absoluto é unicamente um devoto puro de Krishna. Aquele que conhece a personalidade de Deus. Então, a sabedoria védica, em sua completude, estudar os Vedas é muito difícil, é muito extenso o conhecimento védico. Mas conhecer a conclusão do conhecimento védico, Vedanta, esta coloca a pessoa na condição de ser um verdadeiro mestre espiritual. Não, mas tem mestres espirituais impersonalistas? Sim, mas o impessoal dele, o espiritual dele é apenas o impessoal. Não é a suprema personalidade de Deus em todos os seus aspectos. Vadanti tadyadgyanamadayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyate. Essa verdade absoluta, una, ela se manifesta como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então podemos ver que aquele que ensina sobre esses três aspectos, de alguma forma, seria um mestre espiritual, mas não seria um mestre espiritual que vai ensinar. Só a condição de você poder entrar na atmosfera espiritual. Por isso é dito que mesmo aquele que ensina o Jnana, o conhecimento impessoal, não pode ser chamado plenamente um mestre espiritual. Ele nos dá Jnana, ele nos dá o conhecimento sobre o mundo. Ele é um sábio, sim. Esses mestres são muito interessantes, eles têm uma função deles, mas a função deles é uma função negativa, não é uma função positiva. Assim como, por exemplo, se você tem um terreno com uma ruína e quer construir ali um prédio, você não pode, às vezes, construir em cima daqueles detritos que estão ali. Você contrata uma firma de demolição e demole tudo, depois você começa a construir. Então, de uma forma, às vezes, o conhecimento, o Jnana Yoga, ele tem esse valor propedêutico para a vida espiritual. Mas ele ainda não é a vida espiritual. Ele é a ausência da vida material, mas ainda não é vida espiritual. Então, esse tipo de vida espiritual situado na realidade eterna, da luz divina, do Brahman Jyoti, pode ser considerado como espiritual no sentido da negação da vida material. Mas não é a afirmação da realidade arquetípica, da realidade constitucional. Não é situar a pessoa na posição constitucional do ser, da alma espiritual. Então, portanto, aqui também está explicado aqui que mesmo que a pessoa, por questão profissional, ela não seja um brahmana, ela seja às vezes um shudra, no sentido técnico da palavra, tá? Ou vaixya, no sentido técnico da palavra, ele ser um comerciante, ou ela seja um administrador, um político, um guerreiro, um militar. Mas se ela conhece a ciência da consciência de Krishna, ela é um Vaishnava puro, ela deve ser considerada como também sendo um Brahmana, tá? Porque ela vai além do Brahmana, então, portanto, a consciência de um Brahmana, aquele que entende a verdade, Brahmana é aquele que conhece o absoluto, esse é um verdadeiro intelectual, entende?
o conhecedor do Brahma. Brahma significa o absoluto, aquilo que sendo conhecido, todo o demais é conhecido. É bem diferente do conceito intelectual que nós temos na nossa cultura ocidental, não? Para ver, especialmente aqui no Brasil, não vou lá na mesa de botequim, né? Você vai encontrar lá que tipo de intelectual, entende? Não aqueles intelectuais que conhecem a verdade absoluta e, portanto, podem nos guiar ao conhecimento, que seria o Brahman. Entende? São intelectuais que são bons de Brahma Shopping. São os Brahmanas de Kali Yuga, né? Bebedores de Brahma. Entende? Os verdadeiros Brahmanas são aqueles que conhecem o Brahman, conhecem a verdade absoluta em seus diferentes aspectos. Tá? Então, portanto, quem conhece o conhecimento védico. Então, se uma pessoa, mesmo apesar dela profissionalmente, porque na verdade a divisão da sociedade, Krishna explica no Bhagavad Gita, que Prabhupada fala mesmo, Prabhupada até mesmo cita a palavra castas, as ordens sociais, elas não são determinadas meramente por interesses econômicos, entende? Elas são por natureza. Você vai encontrar as pessoas, por natureza, elas têm a tendência de ser um brahmana, de ser um kshatriya, Vou dar um exemplo. A professora na escola, ela tem a sua sala de aula, tá? Então ela analisando bem os seus alunos, ela pôde constatar que tem 3 tipos de criança ali na sala de aula dela. Primeiro, um ou outro ali, às vezes um só, às vezes quase, tem muito pouco, é o nerd, entende? Aquele que gosta de estudar. Não, se não tem aula, ele fica triste. Não, não, professor, eu quero ter aula, eu quero estudar. Então, não, vou fazer uma atividade. Não, eu quero ter. São aqueles que têm a natureza de Brahmana, gostam do conhecimento, eles gostam de estudar. E aí ela vê que existe também entre esses alunos, um outro grupo também um pouco maior, mas não tão grande ainda, que tem liderança. Entende? Que quando há um trabalho de grupo, todo mundo chama ele para ficar no grupo, porque ele tem uma capacidade de liderar, de conduzir os outros, de guiar. Entende? Essas são as crianças que têm a natureza de serem kshatriyas, líderes. Aí outro aluno é aquele que sempre se dá bem no escambo, na troca, ele pega o lanche e troca por isso, troca por aquilo, entende? Aí trocando, e sempre se dá bem. Aí a professora voltou, poxa vida, né? Mas agora a maior parte dos alunos da sala de aula não gostam de estudar, não tem natureza bramínica, não tem liderança, também não se dá mal no comércio ou nas atividades, ou em alguma atividade econômica, assim, mas adoram, gostam, ficam bem quando recebem instruções. Olha, faça isso, faça aquilo. Aí ele fica feliz. Entende? Quando é dado para ele a condição dele ensinar, ele fica angustiado, não consegue liderar, ele muito menos. Aí se ele tem que trabalhar com bens, aí ele se dá mal. Então, na verdade, a maior parte das pessoas são assim. Então, portanto, a divisão da sociedade é por natureza, é pela influência dos modos da natureza material nas pessoas. Os modos da natureza material estão sempre presentes. Então quando na consciência da pessoa predomina o modo da bondade, ela tem condição de ser. Elas geralmente são mais brahmanas, são mais bramínicos da natureza. Quando existe uma mistura do modo da bondade com paixão, entende? A pessoa já tem uma natureza mais kshatriya. E quando predomina o modo da paixão, mas ignorância, porque ele tem que dar um jeitinho, aí são vaixas. E quando existe uma predominância do modo da ignorância, então geralmente são Shudra. E podemos ver que nesta era, a maior parte das pessoas, Kalau Shudra Sambhavaha, isso nas escrituras. Então, portanto, é esta natureza. Então, mesmo apesar de podermos ainda classificar as ordens sociais baseado no trabalho, ainda assim, mesmo uma pessoa que, do ponto de vista de karma, do trabalho, é um Shudra, se ele tem o conhecimento védico, se ele tem o conhecimento da consciência de Krishna, ele também pode ser um guru, apesar da condição de ser guru, como estou falando, é uma condição dos brahmanas. Entende?
E, portanto, os modos da natureza material vai influenciar a pessoa devido à sua associação. Porque, na verdade, como Krishna diz no Bhagavad Gita, ninguém faz nada. Karya karana kartritve retur praktiruchate purusha shuka dukanam boktritve returuchate. Ninguém é agente, ninguém é a causa, ninguém é o efeito, tudo está sendo feito pela natureza material. Prakriti, kriyamanani, gunai, karmani, sarvasaha. Tudo é feito pelos modos da natureza material. Mas ainda assim, portanto, a causa das ações é os modos da natureza material. Mas, esse verso do Gita que eu acabei de citar, fala, mas a entidade viva é a causa do seu próprio prazer, do seu próprio sofrimento. Então, porque nós temos o livre-arbítrio e nós optamos meditar, nos associar, contemplar, viver sob a influência de tal ou tal modo. E aí, associando-se com aquele modo da natureza material predomina na nossa consciência. Então, certamente, os modos da natureza material vai predominar em decorrência de nossas escolhas e das ações que fizemos em decorrência das escolhas passadas. Então, mas a condição é que nesta era de Kali Yuga, o Senhor Supremo é tão misericordioso, porque Kali Yuga é uma era que as pessoas são desafortunadas, vida curta, sem inteligência. Então imagine como que as pessoas vão poder se tornar brahmanas, como que as pessoas, então mesmo que as pessoas não tenham essa natureza, mas nesta era o Senhor Supremo foi muito misericordioso, que ele permite, na forma dos santos nomes, ele encarnando aqui, como Chaitanya Mahaprabhu, ele nos falou que todos podem ser devotos de Krishna. Ser um devoto de Krishna puro é situar-se na posição de um Vaishnava, o conhecedor da conclusão dos Vedas. Então o Vaishnava ele vai além de um Brahmana. Ele vai além de um Brahmana, se ele está situado na consciência de Krishna. Então, mesmo que, do ponto de vista físico, técnico, ele é um Shudra. Ele se torna o Shudra de Krishna. E essa condição que um Vaishnava tem todo orgulho de ser, eu sou o Shudra de Krishna. Por isso que os nomes que os Vaishnavas aceitam com todo orgulho, o complemento do seu nome é Dasa, ou Dasi. Significa. E na Índia, se nós analisarmos baseado no conceito das castas, cada membro de castas sociais tem um nome para si. Os brahmanas, eles têm tal nome, os kshatra tem tal nome. E Shudra é dado para... O Dasa é dado só para os Shudras. Dasa é um sobrenome de família para Shudras. Então, portanto, a condição de ser servo de Krishna. Então a pessoa pode se ocupar em qualquer atividade social, como um trabalhador, um técnico. Um técnico é um Shudra. Porque ele aprende uma técnica e executa. Ele não tem que pensar, ele não tem que criar, ele não tem que liderar. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ou então ele é um Vaishya. O Vaishya já ele tem que ter um planejamento econômico, ele tem que fazer com que os bens rendam, para que haja prosperidade na família, na sociedade, na família, etc. E o Vaishya, o Kshatriya, ele protege a sociedade. Portanto, desta forma, o sistema de Varnashram, entende? Apesar de o Brahmana estar numa posição superior do ponto de vista de que nele predomina os modos superior da natureza material no modo da bondade, mas pode ser que ele, mesmo ele tendo o berço de um Brahmana, ele não tenha a qualificação. Portanto, o sistema da divisão da sociedade, ele não é baseado em jati, nascimento, ele é baseado na qualificação do indivíduo. Então, qualificação para esse trabalho, aquele trabalho, ser um técnico, ser um servo, ser um economista, ser um líder, ou ser um professor,
não impede a pessoa de ser um Brahmana, um conhecedor do absoluto, que é a posição de um Vaishnava. Então, portanto, é interessante que na época védicas, de tempos anteriores, só eram iniciados no conhecimento védico os Brahmanas e os membros das classes superiores, como os Kshatras e Vaishyas. Então, só esses três podiam estudar o conhecimento védico. O Brahmana, ele conhecia e ensinava. E o Kshatra e o Vaishya aprendia com os Brahmanas. Mas o conhecimento védico do Shruti só poderia ser estudado e aprendido pelos membros dessas classes superiores. Os Shudras não eram proibidos de estudar os Vedas. Não era permitido aos Shudras o estudo dos Vedas. Eles tinham que servir às outras classes superiores que estavam sendo guiadas pelo conhecimento védico. Mas só que isso, em Kali Yuga, não é mais considerado. Em Kali Yuga, Kalau Shudra Sambhava, então mesmo aqueles que supostamente deviam ser Brahmanas, supostamente deviam ser Vaishyas ou Kshatras, são piores que Shudras. Ou melhor, pior que Shudra no sentido que eles estão influenciados pelo modo da ignorância, que não pode ser. Um Brahmana não pode deixar o modo da ignorância predominar na sua consciência, nem os Kshatriyas. Então, portanto, em Kali Yuga, o conhecimento védico, Shruti, que foi revelado originalmente, transmitido por Brahma, só podia ser transmitido e ensinado pelos Brahmanas qualificados. Como em Kali Yuga, a qualificação de Brahmana puro é bem difícil. Então o conhecimento védico recebeu uma revelação 2.0, que é chamado Smriti. Então por isso que Vyasadeva fala no chamado Bhagavatam, que esse conhecimento, ou mesmo o Bhagavad Gita fala, pode ser dado pelas pessoas de nascimento inferiores, pode ser aprendido pelas mulheres, pelos Vaishyas, pelos Shudras, todos podem ter esse conhecimento védico, porque ele é dado para as pessoas que podem situar-se na condição de um Vaishnava. Então, a qualificação para você ter conhecimento védico em Kali Yuga é tornar-se um Vaishnava, é tornar-se um devoto do Senhor Supremo. Então, ao devoto do Senhor Supremo, o conhecimento védico pode ser ensinado na sua essência. Ou seja, o conhecimento Vaishnava, ele vai direto na conclusão. Ele já conta o fim do filme. Não tem que passar no comecinho, introdução, a personagem, Karmakanda, Vijnanakanda, mas ele pode fazer com que a pessoa possa situar-se no serviço devocional puro, na associação de devotos puros, pelo processo de cantar os santos nomes do Senhor Supremo. Então, acho que com isso deu mais ou menos para falar sobre o que é a condição entre a diferença entre ser um mero Brahmana mundano, no sentido só de conhecimento desse mundo material, ou da negação desse mundo material, mas o conhecimento positivo da vida espiritual de um Vaishnava, entende? Tá certo. Então, podemos parar por aqui e responder as dúvidas, perguntas que possam surgir aqui. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de alguns ouvintes da nossa aula e que vão participar agora fazendo algumas perguntas também, né? Então, Marcos, Maria Branquinho, Hare Krishna Prabhu, obrigado pela presença. Gostaria também de agradecer ao Templo do Rio de Janeiro, na forma de Parabirma Prabhu, que sempre, com muita gentileza, me convida para essas palestras, tá? Então, eu acho que o som já foi recuperado, né? Tá abaixo, tá? A Bhaktin Val, obrigado pela presença. O Sanatana Dharma Prabhuji, obrigado pela sua presença, sua gentileza nas aulas, tá? Bodhana Tattva Prabhu, Haribol, um dos
grandes pilares do Sankta no Brasil, Brahmachari, ele pioneiro, Janatata Prabhu, Elias Pereira dos Santos, deixa eu ver aqui tá. Bom dia. Haridasham Prabhu, obrigado pela presença, Hari. Então acho que só esses que estão presentes na aula, deixa eu ver se ficou faltando alguém aqui. Então agora que eu identifiquei, agradeci a presença, podemos ver as perguntas. Tá, então vamos ver aqui a primeira pergunta. Então aqueles que estão também assistindo agora, vocês podem digitar as perguntas aqui no chat que eu vou respondendo depois disso aqui, tá? Então, a primeira pergunta que surgiu aqui é a do Marcos Branquinho, né? Essa predominância do modo da natureza é devido ao karma? Sim, como eu já expliquei, né? Na minha exposição, acho que essa pergunta já foi respondida, né? Que devido ao karma que nós somos envolvidos pela natureza material devido à nossa associação com os gunas, tá? Faz com que nós ficamos predispostos a continuar a associar com aquele guna que influenciou a nossa ação, tá? Então, portanto, o nosso assim chamado livre-arbítrio de escolher os modos da natureza material, as condições influenciadas pelos modos da natureza material nessa vida, ele também não é tanto livre, ele é um pouco preso ao arbítrio. Não, ou seja, o que nós fizemos antes, o que escolhemos antes e o que agimos antes, cria na nossa mente que é chamado tendências, sanskaras, tendência de agir de tal e tal maneira devido à nossa associação. Pela associação nós adquirimos essas tendências de agir ou de tal forma, ou de ter os nossos desejos são coloridos por essas tendências de desejar isso, desejar o modo da ignorância, da paixão, da bondade. Então, por isso que os modos da natureza material vão predominar baseado no que você mais usa. É como no seu computador. Quanto mais você usa, as pessoas que estão te monitorando de fora para poder vender o produto, sabe o que você gosta e, portanto, vai fazer um anúncio daquilo que você gosta. Então, os modos da natureza material também da mesma maneira, devido à nossa tendência do passado, né, aos vritis, de nós estarmos nos associando desse modo, os modos da natureza material se oferecem. Você gosta da ignorância? Estou aqui para você. Então, assim que os modos da natureza material vai predominar na consciência da pessoa. Então, a próxima pergunta agora vai ser parece que é do Bodhana Tattva Prabhu. Pode explicar em que condição um Brahmana não deve aceitar um patrão? Esses são os mitos Hari, né? As interpretações e afirmações das escrituras descontextualizadas. Diz que, então, às vezes tem devotos que são ótimos devotos, mas eles não são intelectuais e eles não têm condição de liderança. E eles também não têm condição, assim, de lidar com bens, gerar, então, ou seja, não tem a natureza de agir como um brahmana professor nesse sentido, ou um kshatriya líder, ou um vaishya que traz prosperidade, mas eles são ótimos em agir, seguir ordens, ajudar as outras classes sociais. Entendeu? Não digo a classe social, porque não é... Entendeu? Então, portanto, é dito que um brahmana, sendo mestre da sociedade, ele tem que ensinar os membros da sociedade. E, portanto, o brahmana, às vezes, age como um kshatriya, como o caso de Dronacharya, Shukracharya. Eles estavam ali como um kshatriya, indo na guerra, lutando como um guerreiro. Ele era um brahmana de uma classe superior, mas ele desceu a condição de um kshatriya para poder ensinar, porque a função do brahmana é dar conhecimento. Então ele tem que ensinar na prática. Para que os kshatriyas aprendam, o brahmana tem que estar ali como se fosse eles, para dar o exemplo. E outras vezes também, muitos brahmanas aceitam a condição de vaishyas. Eles vão viver no campo,
plantando, cuidando das vacas. Então, às vezes, o Brahmana, tendo uma vida simples, ele pode agir também como certamente ele não vai ser um capitalista. Há uma diferença muito grande entre o capitalista e o Vaishya. Prabhupada explica claramente isso no Luz do Bhagavata, que descreve a chegada do outono, não? Que numa dos versos ele mostra que com a chegada do outono, não, os campos estavam férteis, muitas colheitas, e aí ele diz, Prabhupada explica, o Vaishya fica feliz, porque as suas colheitas são fartas, e ele pode dar prosperidade à sociedade, ele fica feliz, mas daí Prabhupada fala, mas o capitalista não. O capitalista não fica feliz. Ele fica triste, porque ele não pode explorar os pobres agricultores. Então, na verdade, temos que tomar muito cuidado sobre essa questão do que é um Vaishya de verdade. A palavra Vaishya não é sinônimo de capitalista. Capitalista é um Vaishya que não tem sua função de gerar prosperidade para a sociedade. Ao contrário, ele explora a sociedade para poder, assim, se dar bem. Portanto, nem sempre a palavra capitalista, desse sentido extremo que eu estou dizendo, não pode ser na posição de um Vaishya. Então, portanto, agora os Sudras são os técnicos, são aqueles que são ótimos em executar o que lhe é orientado pelos Brahmanas. Eles ajudam os Brahmanas na adoração do Senhor Supremo. Aos Kshatras, eles ajudam o Kshatra, mesmo um soldado, às vezes ele não é um Kshatra, ele é um Shudra. Ele apenas é o soldado, cabo raso lá, que segue a orientação dos Vaishyas, oficiais superiores, que tem estratégia militar. Mas aquele ali não tem, ele simplesmente segue ordem, vai lá e atira. Então, portanto, o Shudra, ele às vezes se confunde por estar com as outras classes sociais, porque ele está servindo aquelas classes sociais. E da mesma forma, existe um Vaishya, que é um empresário e ocupa vários outros pessoas em trabalho, Shudras, plantando, etc. Agora, e portanto, às vezes, o Brahmana age de acordo com essas classes sociais superiores, também ele pode. Mas ele não aceita a condição de ser servo de ninguém. Porque quando você é servo, você não pode, você tem que seguir. Então, por isso é dito que o Brahmana não se torna, não tem essa condição de ter um patrão, entende? No sentido de que ele é um Brahmana, entende? Mas ele aceita um patrão, o Guru e Krishna. Entende? Então, se ele pode aceitar, entende? Agora, só que nós estamos em Kali Yuga. Em Kali Yuga, muitas pessoas pensam que não são Shudras, mas muitas pessoas, a maior parte das pessoas, todo mundo que tem um emprego, que é um funcionário público, é um Shudra. Pode ser que o patrão dele seja um Kshatriya, o patrão dele seja um Vaishya, mas é impossível nesta era de Kali Yuga. Então, portanto, um Vaishnava, que está acima de um Brahmana. Então, existe um caso em que um Vaishnava, um Brahmana Vaishnava, uma pessoa que é um Brahmana por ser Vaishnava, pode sim aceitar um emprego. Ele pode sim trabalhar, porque é a única condição que ele pode, senão a pessoa... Eu vejo, no caso, muitos devotos com essa filosofia de que Brahmana não pode aceitar, aí viram vagabundos, não trabalham, porque não tem condição de ser professores, não tem natureza, não tem condições de administrar, e quando administra vira um caos, não tem condição de lidar com o capital, porque aí só se endivida, mas são ótimos técnicos, são ótimos, ele pode servir. Então, portanto, o problema é ter um bom patrão, portanto um devoto, tanto nesse sentido. Então, vamos tomar muito cuidado, pensarmos que somos Brahmanas, isso fazer nós ficarmos orgulhosos, que eu sou superior.
Tá? Portanto, em Kali Yuga, a questão da remuneração é um problema sério. Deixa eu chegar ali a responder essa pergunta. Tá? Então, o Brahmana não deve aceitar um patrão quando isso compromete os seus princípios espirituais. É essa a condição dele. Portanto, ele tem que, se ele é um Brahmana, como Vaishnava, que tem a natureza de ser um técnico, um servo, não, ele pode sim ter um patrão, contanto que aquele patrão não comprometa a sua condição de ser um devoto de Krishna, um Vaishnava, tá certo? Agora, o Haridasha pergunta se só os Brahmanas, Kshatriya e Vaishya, eram iniciados no conhecimento védico, isso é semelhante à Idade Média, em que a plebe era analfabeta e só o clero e os nobres eram alfabetizados. Exatamente. Então, portanto, Chaitanya Mahaprabhu, por isso mesmo Vyasadeva nos deu o Mahabharata, nos deu os Puranas, nos deu a Bhagavad Gita, que nos dá o conhecimento védico fora desse contexto bramínico de castas. Tá? E em eras anteriores, as pessoas eram qualificadas, mas em Kali Yuga o sistema de castas se tornou uma degeneração do conhecimento védico. Por isso que as pessoas têm muito preconceito quando falam sobre o sistema de Varna e Ashram, tá certo? Tá? Então, boa colocação, Haridas. É uma boa analogia, realmente é uma posição muito parecida com o conceito das classes sociais que aconteceu no mundo ocidental. Entendeu? A harmonia que havia entre as classes sociais foi quebrada, e aí começou a luta de classes, entende? E que Marx, com a sua teoria crítica, ele identificou, não? E aí baseou na sua filosofia da dialética do materialismo, não? Constatando isso, que é um fato, que as classes sociais no Ocidente, elas perderam esta harmonia, é como um corpo. Nenhuma parte do corpo vai explorar a outra, como o Prabhupada fala no significado. Entendeu? Porque o corpo é são. Agora, um corpo desequilibrado, a pessoa não consegue nem botar a mão na boca. Entendeu? É uma pessoa que o seu sistema nervoso está totalmente desequilibrado. Então, a sociedade atual, ela está tão desequilibrada que as classes, existe conflito de classes. Entendeu? Então, quando nós vemos todas as classes como ocupadas no serviço a Krishna, Daivi Varnashram, aí não há a questão de inferior ou superior. Existe apenas diferença por inclinações diferentes. Tá claro? Então, vamos lá aqui. O Sanatana Prabhu pergunta aqui, né? A posição do devoto deve variar com o momento e as necessidades de serviço aos Vaishnava. Assim o devoto ensina, vende na loja do templo, cozinha, varre o chão, etc. Assim como transita também pelos modos da natureza material? Sim, Prabhu. Os modos da natureza material, quando são utilizados a serviço de Krishna, a energia material, eles se purificam e nós somos protegidos. Daivigesha gunamai, mamamaya duratyaya, yayemamye prapadyante, mayame tantarantite. Krishna fala, esses modos da natureza material, que é minha energia material, são controlados por mim. E eles são difíceis de serem superados. Nós não temos poder de superar, galgar posições sociais, porque os modos estão influenciando. Mas aquele que se rende a mim, eu cuido. Então, portanto, quando a pessoa está na posição de um Vaishnava, todas essas morbidades causadas pelos modos da natureza material, Krishna protege os devotos de serem influenciados por eles. Então, portanto, um Vaishnava, ele está pronto a aceitar qualquer serviço, mesmo apesar das posições sociais de Brahmana, Shudra, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, serem determinadas pela influência de modos, às vezes, inferiores, superiores, não importa. Os modos são de Krishna. Utilizar a minha natureza de Shudra para servir a Krishna à perfeição é melhor do que você estar querendo ser um Kshatriya mundano, um Vaishya mundano, com conhecimento mundano. Em vez de ser um Brahmana Vaishnava, você é um Brahmana Brahmachopiano. Não é isso que é intelectual. Então, portanto, os modos da natureza materiais são difíceis de serem controlados, mas quando nós estamos a serviço de Krishna, Krishna é o Senhor dos modos. Krishna protege o devoto.
para que o devoto não se degenere nos modos da natureza material, porque a energia material ela é só problemática quando nós vemos ela como energia separada de Krishna. Quando vemos a energia de Krishna, a energia material conectado com Krishna, aí isso não se torna um problema, tá? Então, portanto, aqui o Bodhanattva Prabhu fez uma colocação remuneração, tá? Certamente que um Vaishnava, de acordo com a posição social, a pessoa, por exemplo, os Brahmanas são pessoas que têm a natureza bramínica mesmo, eles têm eles têm uma natureza de simplicidade, portanto, os Brahmanas, como os renunciantes, brahmacharis e sannyasis, eles tinham uma vida simples. Um Vaishnava que tem uma natureza, que quer uma vida simples, ele é mantido por Krishna, ele é mantido pela sociedade Vaishnava, porque ele é simples. Agora, quando a pessoa quer ter luxo, quer ter conforto, ela quer viver, por exemplo, nas classes sociais. Existe um teste que fala qual a tendência. Brahmana é atraído por conhecimento. Kshatriya é atraído por poder. Vaishya é atraído por riqueza, opulência. Shudra é atraído por fama. Então nós podemos ver, é só dar dinheiro. Você dá dinheiro para um Brahmana, ele usa para o conhecimento. Você dá dinheiro para um Kshatriya, ele usa aquilo para o benefício da sociedade, para proteger a sociedade. Você dá para um Vaishya, ele investe aquilo e aumenta. Ele faz aquele dinheiro render mais. Você dá para o Shudra, ele gasta. Então nós podemos ver que existem essas tendências. Mas para um Vaishnava que está levando uma vida sob orientação do mestre espiritual e se rendeu completamente, Krishna toma conta. Krishna fala no Bhagavad Gita, no capítulo 10, no capítulo 10 mesmo, onde ele começa a falar que eu sou imparcial, eu não tomo partido de ninguém. Você que está associando com os mortos da natureza material, se vira com eles. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aquele que se rende a mim, eu sou seu, eu cuido do devoto, mantenho tudo que ele, mantenho o que ele tem e supro o que ele necessita. Então, portanto, uma pessoa de natureza bramínica mesmo, entende? A natureza de um Brahmana é que ele tem uma vida simples. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro como Brahmana está na posição social errada. Vai ser um Vaishya. Entende? Você quer ganhar dinheiro, quer ter uma vida de luxo, quer uma vida de opulência, não tem nenhum problema. Você pode ainda assim, mas trabalha, entende? Se ocupa na atividade. Agora, o Brahmana também trabalha, assim, só que o trabalho dele é o trabalho do conhecimento, o trabalho como está dito aqui, de ser um mestre espiritual, de ser um instrumento de Krishna, para que o conhecimento espiritual da consciência de Krishna, conhecimento védico, possa purificar a sociedade e possa guiar as pessoas para resolver o problema da existência material, que é a ignorância, tá certo? Então acho que com isso nós deu para explicar um pouco sobre isso, né? Tá, vamos ver aqui. Tá. No caso, o Shudra gasta o dinheiro com o quê? Certamente para a gratificação dos sentidos. O Vaishya usa o dinheiro para render mais, para dar prosperidade à sociedade. Ele não é o capitalista. O Kshatriya, ele usa o dinheiro para que a sociedade seja protegida, que todos possam se ocupar em serviço, todos estão protegidos. E o Brahmana usa o dinheiro para conhecimento, ele imprime livros, distribui os livros, ele dá o conhecimento à sociedade, ele quer purificar a sociedade, ele ocupa a sociedade em executar sacrifício, ele usa o dinheiro para o sacrifício. Então, gastar o dinheiro, todos gastam, tá? Mas o Shudra, ele vai gastar o dinheiro meramente para o seu próprio interesse econômico, para a gratificação dos sentidos, no máximo, se ele for piedoso, ele vai gastar para sua família, que ainda assim ele vai estar sendo religioso, tá certo? Então vamos lá. Tá,
Então acho que por isso podemos encerrar aqui. Obrigado pelas perguntas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula. Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada, todas as glórias Vaishnava, Haribo.